Boa noite. Você já deu boa noite para a pessoa do teu lado? Sei que sorriso não dá, mas ouvir a tua voz dá. Que a paz seja sobre nós em nome de Jesus nessa noite. Queria orar mais um pouco. Você pode fechar os teus olhos ou de olhos abertos, do jeito que você se sentir à vontade na presença do Pai. Vamos orar mais um pouco em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, nós nos rendemos plenamente à Tua vontade e nós te pedimos nessa noite, Pai, que o sentimento do Teu coração, que a mensagem, que a voz que Tu tem para cada um de nós aqui nessa noite, os que estão presentes e os que estão remotamente, que o Senhor possa falar conosco. Quero repreender em nome de Jesus, como igreja, toda a voz do inimigo, toda a voz de Satanás, em nome de Jesus, que se cale ante a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala conosco profundamente, fala no nosso espírito, e que possamos carregar a carga do Teu coração, sair desse encontro nessa noite, e pelo resto das nossas vidas carregar o Teu sentimento, Senhor, que é muito maior do que qualquer outra coisa, Pai. Confiamos em Ti, Espírito Santo. Fica à vontade para fazer, para falar, tudo que está no coração, na mente do Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar amém? Você pode abrir a Bíblia em 1 de João, capítulo 2, verso 28. Está lá no final do Novo Testamento. O pessoal aí que usa tablet, celular, às vezes é mais fácil de achar, mas quando está com a Bíblia de papel, às vezes se perde um pouco. 1 de João, capítulo 2, verso 28. O texto diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos. Obrigado, Dairo. Envergonhados na sua vinda. Eu vou repetir. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Olha para cá em nome de Jesus. Quero com a graça de Deus falar 3 coisas, basicamente. A primeira é o sentimento de Deus nesse texto e para cada um de nós que entramos nesse lugar ou que vão assistir. Mas o sentimento de Deus para nós nessa noite, para você, para mim. Segunda coisa, eu quero falar sobre a necessidade de um preparo para a vinda do Senhor. E a terceira é o perigo do despreparo. Ontem à noite eu fui dormir com essa carga no coração de uma música de um irmão que fala da noiva de Jesus. Fala de nós, noiva. E quando eu fui dormir e acordei hoje de manhã, e eu perdi o sono, era 5h36 mais ou menos da manhã, e essa carga estava mais forte do que ontem à noite. E eu fiquei o dia todo hoje orando e ouvindo e meditando nessa canção. Então eu queria que os irmãos prepararam a canção. Eu queria que você, nessa noite, ouvisse Deus através dessa canção. Que possa ser, alguns aqui eu creio que conhecem, fala da igreja e na necessidade da preparação dela para a vinda do Senhor.
de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, os pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. O preço ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está? Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Esse é o retrato desse nosso tempo. O momento é chegado e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Nós, a sua noiva. Ó Senhor, venha nos despertar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Você pode cantar, ó Senhor. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar, pois contigo queremos estar. Aleluia. Muito obrigado. Esse texto de 1 João, capítulo 2, verso 28, começa com o sentimento de Deus, através do apóstolo João, quando ele diz, filhinhos. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que todas as vezes quando nós falamos da vinda de Jesus, sempre causa em nós um temor. E a gente começa a se parar para ouvir, se avaliar.
Um amigo meu, Walter, sempre diz que Deus volta de duas maneiras. O Senhor volta ou quando nós encontramos a morte, passamos por ela, ou na vinda do Senhor, quando Ele vier para nos levar para junto dele, do Pai. Mas interessante que esse texto, João começa falando desse sentimento, e eu creio nessa noite que o sentimento de Deus para nós aqui é esse. Não é um sentimento de causar temor em nós, embora esse assunto cause temor, mas é um sentimento de um pai que fala com os seus filhos e diz: filhinhos. Eu não tenho dúvida de que aqueles que, quando eu comecei a meditar nessa palavra, e eu fiquei de verdade muito confrontado, porque eu olhei para a minha vida e eu tirei como padrão, como marco, a vida de homens que eu tenho lido e que eu tenho visto. E muitos homens que viveram alguns poucos anos antes, 50 anos, 80 anos antes de nós, de mim. E eu olhando para a vida desses homens e o estilo de vida deles, e o meu estilo de vida, eu de verdade, eu ouvi uma vez o irmão falar, e ele falou num dos seus escritos: não me coloque, Senhor, eu peço a Deus, não me coloque diante do tribunal de Cristo, diante de homens como, aí ele vai citando alguns homens do passado. E eu fiquei com esse sentimento no dia de hoje, esse sentimento de vergonha, de Deus não me colocar diante de irmãos que estão a quilômetros de distância de nós, na China, por exemplo, ou na Índia, ou no Oriente Médio. Pessoas que a gente tem ouvido quando, por exemplo, o Estado Islâmico entrou e assumiu o poder. E quantas pessoas fugiram do país, mas eu ouvi outros discípulos de Jesus dizendo: nós vamos ficar. Porque ainda que a gente morra, a gente quer ser uma voz nesse estado do nosso país. Mas o sentimento de Deus por nós é exatamente esse. O que Deus quer comunicar nessa noite é isso. Deus está falando conosco da importância de que, como filhos que Ele ama, se prepararem para a vinda do Senhor. E o texto continua dizendo: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança. Esse permanecer nele fala desse sentimento de confiança na volta do Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, diante da morte ou da vinda do Senhor, hoje aqui, porque preparação não fala de algo para daqui a um ano, preparação não fala de algo para daqui a 10 anos, a preparação fala do agora. A pergunta para nós nessa noite é agora, hoje, nesse exato momento, você sentado aí, eu em pé aqui, você, eu, nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós estamos preparados agora, nesse exato momento, para a volta dele? A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, 34, me chama a atenção esse texto. O texto diz de uma preparação de Deus. A preparação do Pai. O texto fala que o Senhor falando como rei, ele diz assim aos que estão na direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo.
O que eu entendo é que o Pai e o Filho, quando ele diz em João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus falando, ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou teria dito, mas eu vou preparar um lugar. O trabalho do Pai, o trabalho do Filho e o trabalho do Espírito Santo na terra é o tempo todo de nos preparar, o tempo todo de nos deixar prontos para a vinda de Jesus. Para você que está aqui nessa noite ou nos assiste e que você não anda com Deus, eu quero te dizer de verdade que existe vários caminhos para nós irmos ao inferno, mas não existe nenhum caminho para a gente sair dele. Viver longe de Deus no inferno, você não precisa fazer nada, se você e eu apenas seguirmos o curso natural da vida e vivermos, é para lá que todo ser humano está andando, para a condenação eterna. E há uma necessidade de alguém sem Cristo se arrepender dessa independência de Deus. Mas o que me chama também a atenção, em Mateus 24, 44 ao 46, fala de um preparo que é nosso. E eu posso dizer exatamente assim, o texto fala de dois preparos. O primeiro preparo é o preparo cuidando das coisas que agradam a Deus. Mateus 24, verso 44 ao 46, o texto diz assim: por isso, Jesus falando, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, isso é forte, é o próprio Jesus falando isso, a hora que a gente não cuidar, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ele pergunta. E ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. A primeira característica básica de alguém que está preparado para a vinda do Senhor é quando ele cuida dos conservos dele. O texto diz: feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vai ser feliz, como o texto diz, aquele que está cuidando de pessoas e está dando sustento à palavra de Deus para essas pessoas. Nessa noite, a primeira coisa que eu quero te dizer é exatamente isso. Se você quer estar preparada para a vinda do Senhor, você precisa cuidar das das pessoas do seu Senhor. E aí eu quero te dizer, você pode se justificar dizendo nessa noite: não, eu tenho cuidado. Eu tenho cuidado de 2, de 3, de 5, de 10. Mas o que me faz pensar nessa palavra é: será que o cuidar de 2, de 3, de 5, de 10 é isso que Deus tem para você? Se satisfazer com o cuidado de 1, 2 ou 5 ou 10 é isso no plano original do Pai para você? Será que cuidar de algo que é parte é o plano original? Ou você chegou a uma conclusão que você cuidar desse número, fala: não, dá muito trabalho cuidar demais, então eu vou cuidar da minha família, cuidar dos outros. Uma vez um colega de trabalho falou isso para mim: Rony, eu te admiro, porque você está preocupado com o problema dos outros. A gente já tem tanto problema na vida, você ainda se preocupa com o dos outros. Mas o que me confronta é: será que o que eu tenho cuidado
é realmente a quantidade de pessoas, de conservos, que Deus tem para mim? Será que em algum momento eu não estou economizando o cuidado? Porque eu estou envolvido com tanta coisa, e aí não dá para me envolver com mais ainda pessoas. Aqueles que negligenciam o cuidado de vidas, já não se encontram nessa categoria de bem-aventurados. E o segundo preparo que me chama a atenção é um texto de Paulo, belga, até escreveu um reggae baseado nesse texto. É 1 de Tessalonicenses 5:23, quando o texto diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já não é o preparo de outras pessoas, o cuidado de outras pessoas. Aqui é o cuidado de si mesmo, e a ordem de prioridade é espírito, alma e corpo. Se você fosse passar pela avaliação hoje do Espírito Santo, hoje, aqui nessa noite, e se ele fosse analisar eu e você, baseado na vontade do Pai, você receberia uma chancela de aprovação no cuidado do teu espírito, do teu homem interior. Digo isso no que tange a devoção a Deus. Digo isso no que tange a vida consagrada, separada para Deus. Digo isso no que tange ao teu testemunho pessoal, dentro da tua própria casa. Digo isso, os teus filhos olhando para você, teus pais, teus parentes, amigos de trabalho. No que tange ao cuidado do teu espírito, hoje, você está preparado para apresentar ao Senhor irrepreensível, apresentar ao Senhor íntegro, conservar íntegro ao Senhor. A tua vida reflete esse preparo, o teu anelo pela palavra, o teu anelo pelos valores espirituais, reflete isso, o teu preparo. Não que eu estou, todos os dias da minha vida, eu acordo de manhã focado no meu preparo com Deus, meu relacionamento com Deus. E Paulo fala não só do espírito, mas fala da alma. Você se alimenta, você ouve, você vê, você toca. Tudo inerente à alma. Você está preparado, você filtra as coisas que vêm até a tua mente. Tudo que você assiste, tudo que você interage nas redes sociais, a tua alma, os teus sentimentos e as tuas emoções, você tem alimentado sentimentos e emoções e pensamentos daquilo realmente que te faz, a tua alma, a tua identidade, a tua pessoa está preparada para a vinda do Senhor pura, santa. O teu corpo preparado para a vinda do Senhor. Enquanto eu estava meditando nesse momento do corpo, a Bíblia diz que é no corpo. O pecado da prostituição é um pecado contra o próprio corpo. Quantas pessoas usam o próprio corpo como instrumento de injustiça? Seus olhos, seus acessos, como instrumento de injustiça. E fiquei pensando, às vezes, como Deus, pensando em mim e dizendo, às vezes a gente ora, Senhor, cumpre todas as tuas promessas na minha vida. E é como se Deus dissesse, se eu cumprir todas elas na tua vida, uma das promessas para você era você viver num determinado lugar que ia te fazer, ia te exigir caminhar longas horas, mas o teu corpo não aguenta. O teu estilo de alimentação não aguenta. O como você cuida
a tua falta de atividade, a tua falta de cuidado com a tua saúde, você não aguenta. Então parte das minhas promessas na tua vida não podem se cumprir, porque você não apresenta para mim o teu corpo irrepreensível para minha vinda. Espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda. Um cuidado de si mesmo. Eu lembro de Paulo falando: atendei por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Há um cuidado pessoal. O teu cuidado pessoal, como que você tem cuidado pessoalmente de você para a vinda do Senhor? Às vezes está limitado por tantas coisas, que só a mudança de hábito vai te livrar de tantos remédios, de tantas incapacidades, dificuldades de locomoção. E eu quero terminar falando do perigo do despreparo, porque o texto diz: e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Que sentimento deve ser quando o Senhor vier? E se a gente tiver morto, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar primeiro. Mas os que tiverem vivo vão ser transformados. E que vergonha é, na vinda dele, eu ficar envergonhado. Como eu cuidei de mim mesmo e como eu cuidei dos conservos da igreja. Esse despreparo, eu fiquei pensando o que compromete, o que compete com a vinda do Senhor. E Jesus falou, comparando ao tempo lá de Noé, que muitos casavam, davam-se casamento, comiam, bebiam, até que Noé entrou na arca. E aí chegou o dilúvio. 1 de João 2,15, o texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aí ele vai agora dizer 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O despreparo para a vinda fala de pessoas que vivem essa concupiscência, um hedonismo, uma busca desenfreada pelo prazer, pelo conforto, pela imoralidade, uma busca desenfreada na cobiça, a concupiscência dos olhos, o consumismo dos dias de hoje. Tudo o que vemos, queremos. Não, eu quero ter isso, eu vou trabalhar para ter isso, e ter aquilo, e ter aquilo. Nós nunca paramos de trabalhar para ter. A cobiça e a soberba da vida, que é essa coisa do reconhecimento, da necessidade de ter, da independência, da vida do pecado oculto, quando diz: eu posso viver e seguir, escolher as coisas da minha vida sem ouvir nada em ninguém, e eu posso seguir minha vida e andar. A soberba da vida, de achar que eu tenho o conhecimento do bem e do mal, não preciso ouvir ninguém. Essas coisas competem com a vinda do Senhor, que faz-nos perder-nos. Às vezes é o cuidado do campo, às vezes é a compra de uma nova terra, a compra de um arado, como a própria palavra diz nos evangelhos, coisas legítimas, mas que me embaraçam e me fazem perder. Você pode, em nome de Jesus, fechar teus olhos. Vou comunicar novamente: o sentimento do Pai nessa noite é filhinhos, no sentido de um amor de Deus, e eu fico confrontado com esse amor. Essa música fala de um noivo esperando pacientemente no altar, e isso é o que mais me confronta. É que ele que tem a autoridade de definir a hora,
o dia, o Pai ainda aguardar pacientemente por nós. E isso me confronta. Mas a vontade do nosso Pai nessa noite é que você que entrou nesse lugar desviado, às vezes está no meio da igreja, frequentando um grupo caseiro, mas está desviado, é que você se arrependa. E você que vive o Evangelho, tem caminhado, é que você se avalie no cuidado pessoal, no preparo pessoal e no cuidado de outros. Paulo chega a dizer que o trabalho dele com a igreja em Corinto era que apresentasse como noiva perfeita ao Senhor. Você nessa noite, responda de verdade para você. Você se vê preparado, preparada para a vinda do Senhor? Se você não se vê, eu quero, em nome de Jesus, a gente fazer dessa canção a nossa oração. O intuito aqui não é trazer um peso, mas uma carga do Pai. Vamos juntos orar essa canção. Mas o meu rogo ao Espírito Santo nessa noite é que, mais do que o nosso quebrantamento e reconhecimento da nossa condição, o meu rogo nessa noite ao Espírito Santo nesse lugar é que nós sejamos despertados para um lugar digno da nossa vocação em Cristo Jesus. Porque eu acredito que, se alguns nessa noite despertarem, eu tenho certeza que tanta gente vai ser alcançada, tanta gente vai ser, tantas vidas, tantas famílias que nessa hora vivem destruição, estão às vésperas de uma separação, já estão num estágio de fechar o coração um para o outro, vão ser restauradas, renovadas. Nessa noite, eu quero te dizer que o Pai te trouxe nesse lugar para Ele expressar esse sentimento para você, como se Ele dissesse: meu filho, minha filha, se prepare, eu quero contar contigo, eu quero contar contigo, se prepare. Chegou, em nome de Jesus, o dia, chegou a hora de uma igreja preparada para o que vai vir sobre a terra, preparada para os ventos, preparada para os dias maus, preparada para tanto ter fartura e ainda assim glorificar a Deus, como ter escassez e ainda assim glorificar a Deus.